Olá, eu sou a professora Fabiana. Estamos iniciando agora os estudos da unidade 3, que vai tratar a respeito do Plano Nacional de Educação. Estamos agora então no tópico 1, que trata sobre a história do Plano Nacional de Educação. O nosso atual Plano Nacional de Educação, ele data de 25 de junho de 2014, tá? E ele tem o objetivo de desenvolver estratégias para garantir o aperfeiçoamento do ensino em todas as suas instâncias. Então a gente vai tratar da educação desde a educação infantil até o ensino superior, vai tratar a respeito dos profissionais da educação, do financiamento do ensino, tá? E nesse plano são definidas, diretrizes, objetivos e metas, tá? Que vai sistematizar o sistema educacional, tá? Todos focados nas ações, que vão ser desenvolvidas para poder atingir essas metas. Então, tanto União quanto estados e municípios e Distrito Federal têm que estar trabalhando juntos para poder atingir as metas que são propostas no atual Plano Nacional de Educação. Mas a gente vai falar agora de um histórico, tá? Nesse histórico, para a gente fazer esse histórico, a gente tem que voltar lá na década de 1930, tá? Porque foi lá quando foi comentado pela primeira vez a respeito de um Plano Nacional de Educação, e isso a gente já viu rapidamente em tópicos anteriores, nas unidades anteriores. Então essa ideia de um Plano Nacional de Educação, ela vai surgir lá na Constituição de 1934, e essa Constituição ela foi muito influenciada pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, e eles defendiam que deveria haver um plano nacional que tratasse a respeito da educação, tá? Então, como teve essa influência do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1934, na Constituição Federal, defendia-se que tinha que ser elaborado um Plano Nacional de Educação. Esse Plano Nacional de Educação, ele começou a ser elaborado, tá? Lá em 1937, pelo Conselho Nacional de Educação. Porém, como muda em 1937 o nosso tipo de Estado, começa o Estado Novo e é aprovada uma nova Constituição, esse projeto aí de Plano Nacional de Educação que foi encaminhado em 1937, ele não foi aprovado. Então, ele começa a ser elaborado, mas ele não foi aprovado. O próximo Plano Nacional que a gente vai ter, ele não tem o formato desse que a gente tem hoje, mas ele recebia o nome de Plano Nacional, foi em 1962, tá? E ele foi como um resultado da nossa primeira LDB, que é a 4024 de 1961. Esse plano de 1962 teve como relator Anísio Teixeira, um grande educador nosso, tá? Então ele teve uma primeira parte que tentava traçar metas para aquilo que deveria ser um plano nacional, tá? E numa segunda parte ele se referia à aplicação de recursos. Uma crítica que esse plano recebeu é que ele focava muito nessa aplicação de recurso, onde, quanto que deveria ser aplicado. Então, falava-se muito mais dos recursos financeiros e ele não tinha um formato de lei, tá? Como a gente tem hoje. Bom, passado esse tempo, e até chegar à década de 1980, quando a gente chega ao período de redemocratização do país, e isso acaba fazendo com que seja promulgada a Constituição de 1988, tá? Então a gente teve bastante mudanças quando a gente chega à década de 1980, tá? E pela Constituição de 1988, tem lá o artigo 214 que diz que temos que ter um Plano Nacional de Educação, tá? A partir daí, foi elaborado um Plano Decenal de Educação para Todos, isso em 1993. Porém, esse plano ele teve como referência a Declaração Mundial de Educação para Todos, que é de 1990, na Tailândia, Esse plano,
Decenal de Educação para Todos, de 1993, ele se limitava, né, ao ensino fundamental. Ele falava basicamente da educação fundamental. Ele não tratava de todos os ramos do ensino, tá? Era basicamente focada no ensino fundamental. E alguns especialistas na área dizem que esse plano acabou não sendo implementado, foi mais para cumprir normas, exigências internacionais para conseguir receber recursos do Banco Mundial, tá? Bom, continuando aqui, comentei, né, que na Constituição Federal de 1988 tem o artigo 214 que determina que deve ser elaborado um Plano Nacional de Educação. Hoje está escrito que tem que ter duração decenal, antes dizia duração plurianual, né? Então, quando a gente diz hoje que tem que ter duração decenal, quer dizer que ele tem que ter duração de 10 anos. Então, seguindo esse artigo 214 da Constituição Federal, mais o que foi determinado pela nossa LDB 9394 de 1996, que dava o prazo de 1 ano para encaminhar ao Congresso Nacional um Plano Nacional de Educação, começou a ser elaborado um Plano Nacional de Educação já nesse formato mais próximo do que a gente tem hoje, tá? Então, esse Plano Nacional de Educação ele foi aprovado em 2001, tá? E esse foi o nosso primeiro Plano Nacional de Educação, que tem objetivos, metas a serem atingidas e que trata de toda a educação nacional, tá? Então, nesse formato de Plano Nacional de Educação que nós temos hoje, o primeiro foi de 2001 e durou até 2010, tá? Seguindo Constituição Federal e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tá? Então, nessa época foram 2 documentos enviados para o Congresso, tá? Um foi feito por uma proposta da sociedade brasileira, na verdade isso foi feito dentro do Congresso mesmo, e o outro originou dentro do próprio MEC, tá? Pelo INEP, foi elaborado pelo INEP. E esse segundo que foi elaborado pelo INEP é o que foi aprovado, tá? Então, esse primeiro Plano Nacional de Educação, que durou de 2001, né, e até 2010, até o final de 2010, comecinho de 2011, o que ele previa? A elevação global do nível de escolaridade da população. Então, queria que elevasse o nível mesmo de escolaridade, mais anos na escola, né? Melhoria da qualidade do ensino, redução das desigualdades sociais e regionais no que diz respeito ao acesso e à permanência na escola, né? Com sucesso na educação pública. Vejam aqui a importância do princípio de acesso e permanência na escola. Então, todos têm o direito de acessar a escola, mas também de permanecer, tá? E fala-se também da democratização da gestão do ensino público nos estabelecimentos oficiais. Então, quando a gente fala dessa questão de democratização da gestão do ensino público, a gente vai prever participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e também a participação das comunidades escolar e a comunidade local nos conselhos escolares ou equivalentes. Quando a gente pensa aqui nos equivalentes, a gente pode pensar no Grêmio Estudantil, por exemplo, Associação de Pais e Mestres, esses são equivalentes, né, aos conselhos escolares e que garante uma gestão democrática do ensino público. Bom, esse plano, que durou de 2001 até o fim de 2010, ele teve 9 vetos, né? Na época era o Fernando Henrique Cardoso como presidente, e esses 9 vetos eles se referiam mais às obrigações financeiras, então ele foi bastante questionado por causa disso, porque previa-se diversas metas, mas não tinha um orçamento definido para poder atingir aquelas metas que eram propostas. Então essa foi uma crítica que foi feita, tá? O atual Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, então ele foi aprovado durante o governo Dilma Rousseff e ele não teve nenhum veto, tá? Não teve nada, nenhuma das suas propostas foram vetadas e ele já teve uma verba assegurada para que suas
metas fossem cumpridas nesse prazo de 10 anos, tá? Esse Plano Nacional de Educação, tá? Ele ficou 4 anos tramitando no Congresso, porque ele era para entrar em vigência em 2011, tá? Mas ele só entrou em vigência lá em 2014, tá? E ele foi bastante discutido e foi elaborado com bastante participação da sociedade civil, de profissionais da educação, das entidades acadêmicas, né? E das redes de ensino federal, estaduais e municipais, tá? Então teve bastante participação mesmo. E essa participação acontecia nas conferências nacionais de educação, que a gente chama de CONAE, que é a abreviação, né, de Conferência Nacional de Educação. Tá? Então essas conferências começaram ali em 2009 e aí em 2010 teve a entrega do primeiro documento ao Ministério. Teve uma demora, porque teve bastante debate a respeito mesmo dessa proposta, tá? Que foi aprovada somente em 2014. Esse atual Plano Nacional de Educação, ele tem algumas diretrizes, tá? Essas diretrizes constam lá na Lei 13.005 de 2014, que é o que introduz, né, o Plano Nacional de Educação. Essas diretrizes são erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, né, educação para todos, superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação, melhoria da qualidade da educação, isso tem que ser previsto, não é verdade? Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. Novamente, a gente vê aí falando de gestão democrática da educação pública. Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. E o que é muito novidade é o estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do Produto Interno Bruto, o PIB. Tá? Que assegure atendimento às necessidades de expansão com um padrão de qualidade e equidade. Então, esse 8 aqui, esse estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos como proporção do PIB, ele foi inserido no artigo 214 da Constituição Federal em 2009, pela Emenda Constitucional 59 de 2009. Então, nesse Plano Nacional de Educação tinha que ser previsto recursos para a educação e, no caso, previu a aplicação de recursos que vêm do PIB na educação, tá? Aí, a próxima diretriz que é prevista é valorização dos profissionais da educação, então nós teremos metas prevendo isso. E promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental, tá? Bom, então nesse tópico nós fizemos um histórico a respeito do Plano Nacional de Educação, os antecedentes do atual Plano Nacional de Educação, né? Falamos das diretrizes desse plano de educação e no próximo tópico, a gente vai tratar do conteúdo mesmo do Plano Nacional de Educação. A gente se encontra lá.